Olá, muito bom dia para você ligado aqui na TV Asa Branca. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. Estamos juntos a partir de agora no seu AB1, sempre com muita informação, com muita prestação de serviço também. A gente vai mostrar nessa edição uma operação da Polícia Civil hoje em várias cidades do estado. Os policiais cumpriram 29 mandados de prisão desde a madrugada. Os alvos são suspeitos de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Teve mandado sendo cumprido no Agreste do estado também. Ao vivo comigo nessa edição tem Fábio Gomes, que vai trazer os destaques do G1 Caruaru e região. Teve mortes durante troca de tiros com a polícia no Agreste, não foi, Fábio? Bom dia para você. Oi, Eliakim, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. E teve sim, Eliakim, ontem a Polícia Civil e a Polícia Militar foram realizar uma ação no município de Paranatama para investigar uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e também de roubo de cargas aqui na região, e houve troca de tiros entre os criminosos e também os policiais. 3 dos suspeitos foram baleados e não resistiram a esses ferimentos. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes sobre esse assunto e também outras reportagens que são destaque aqui no G1. Tá combinado, Fábio, até daqui a pouco. Hoje também tem bronca de comunidade. Em Pesqueira, um trecho da PE 219 está em situação precária. Muitos buracos atrapalhando a vida de motoristas e pedestres. Em trechos como este, é praticamente impossível manter a velocidade da via. O asfalto desgastado e a sequência de buracos obrigam os motoristas a manobrar pela pista contrária. A pessoa bota umas peças novas na moto, quando é com menos um mês, está tudo desmantelado de novo por conta da buraqueira. Prejuízo, para os condutores. Nosso time de repórteres também está ao vivo com a gente nessa edição do AB1. Joel Almeida, Gessé Acioli e Lohana Nunes. Joel vai trazer o AB Saúde de hoje. Bom dia, Joel. Bom dia, Eliakim. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Hoje, no nosso consultório, a gente vai falar sobre insônia, os problemas com o sono e esta relação íntima com o uso excessivo do celular. É daqui a pouquinho aqui no AB1. Eliakim. Tá certo, Joel. Gessé também vai falar de saúde, mas sobre a preocupação com o sarampo. Bom dia, Gessé. Bom dia, Eliakim, bom dia para quem está nos acompanhando. Olha só, apesar de ser uma questão controlada no país, alguns casos apareceram nas últimas semanas e a gente vai tratar desse assunto daqui a pouco, saber aqui em Caruaru como é que anda a vacinação, a cobertura vacinal, daqui a pouco no AB1. Ok, Gessé. Lohana tá longe, tá lá no sertão do estado para falar sobre o prêmio Jovem Cientista. Tem escola e estudante de Carnaíba premiados, não é isso, Lohana? Bom dia. Exatamente, Eliakim. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente viajou muito para chegar até Carnaíba. Chegamos aqui muito bem e estamos na escola, viu? A Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire. E foi ela que ganhou aí o prêmio em primeiro lugar, a categoria foi Mérito Institucional do Ensino Médio, mas teve também estudante premiada em segundo lugar aí como estudante do ensino médio. Ela está bem aqui atrás de mim, a Bia, e já ela vai conversar com a gente para contar um pouquinho dessa premiação e qual foi o estudo e pesquisa que levou ela aí a vencer tantos prêmios. Eu volto já. Beleza, Lohana, Joel, Gessé, até daqui a pouco na B1. E nessa edição também tem orientação para quem vai contratar buffet para eventos neste fim de ano. Tem dicas importantes para te ajudar a não ficar no prejuízo com o serviço contratado. É importante que o contrato ele tenha ali a descrição do cardápio do buffet, é importante que tenha a data para pagamento, é importante que tenha também alguma cláusula para atraso, cancelamento do buffet. É prestação de serviço, é informação de qualidade. Tudo isso e muito mais no seu AB1, que está apenas começando. Agora 11 horas e 52 minutos, faltando 8 minutinhos para o meio-dia. Mais uma vez, bom dia para todo mundo que está ligado aqui na telinha da TV Asa Branca. Você acompanha o seu AB1 também pelo nosso portal G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Inclusive está aí o QR Code na tela, você pode apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code e acompanhar a gente também
pelo Globoplay. Se passar alguma informação rápida aqui, você pode voltar à programação e conferir aquela informação mais uma vez. E essa edição completa, logo mais, também vai estar disponível tanto no G1 como no Globoplay. Vamos começar dando uma olhada no tempo em Caruaru. Previsão para esta quinta-feira. A gente vê poucas nuvens no céu de Caruaru, com essa imagem lá do alto do Monte do Bom Jesus. Dá para ter uma vista ampla aí da capital do Agreste. Previsão para essa quinta-feira aqui em Caruaru hoje é de que o céu fique variando entre ensolarado e nublado. À noite, previsão deve mudar um pouco para céu limpo com períodos nublados. Temperatura como fica hoje em Caruaru? Segundo a previsão, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima 31 graus, temperatura que está sendo registrada nesse momento aí pertinho do meio-dia, aquele calorão aqui em Caruaru. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo em outras cidades da nossa região. Está aqui na tela para você ver. Em Lajedo, no agreste do estado, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Vamos para a Mata Sul do estado. Água Preta, 22 graus a temperatura mínima prevista para hoje e a máxima de 31 graus. Já no Sertão, em Arco Verde, temperatura deve variar entre 19 e 33 graus. Vamos começando com broncas da comunidade. Os buracos na PE 219 em Pesqueira têm prejudicado os motoristas e moradores da região. Vale lembrar que o trecho dá acesso a um dos pontos turísticos da cidade, Simbres, que é referência em turismo religioso e também de trilhas ecológicas. Logo na saída de Pesqueira, a PE 219 já apresenta trechos cheios de buracos. A rodovia é movimentada durante todo o dia. Ônibus escolares, vans e caminhões enfrentam dificuldades constantes. E a situação fica ainda pior nos dias de chuva. Tá até boa agora, quando chove, aí a buraqueira começa de novo. Aí é o inverno todinho, a buraqueira ninguém anda não. E aqui onde o senhor mora é um lugar turístico, né? Muita gente passa. Tem aqui a santuário aqui no guarda aqui. Até aliás, estava para fazer sair a pista para santuário, né? Agora para aquilo ali não sei. Até agora nada? Não sabe nada, até agora nada. A situação é pecuária mesmo. Daqui para frente, o que vê? Só buraco? Só buraco, não tem outra coisa, só buraco mesmo. Linter diz que não aguenta mais trocar peças da moto, porque o caos na rodovia estadual danifica o veículo. A pessoa bota umas peças novas na moto, quando é com menos um mês, está tudo desmantelado de novo por conta da buraqueira. Ou seja, se torna prejuízo para vocês? Demais. Prejuízo sempre fica de ajeitar de hoje, da manhã, essa estrada e nunca ajeita. Há ainda trechos estreitos e partes totalmente tomadas pelo mato. Em trechos como este, é praticamente impossível manter a velocidade da via. O asfalto desgastado e a sequência de buracos obrigam os motoristas a manobrar pela pista contrária. A PE 219 é uma ligação direta entre Pesqueira, Simbres e Arco Verde, mas está longe de oferecer segurança para quem precisa passar por aqui. Simbres é referência em turismo religioso e de trilhas ecológicas. Recebe visitantes de várias regiões para romarias e para conhecer pontos históricos e religiosos. Em setembro, o governo de Pernambuco lançou um edital para restaurar o trecho da PE 219 entre o entroncamento da PE 197 em Pesqueira e o distrito de Simbres, pouco mais de 18 quilômetros. A obra está prevista, mas ainda não tem data para começar. Até agora, ninguém viu ninguém fazer nada. Promessa tem muito. Olha aqui os buracos de frente da minha porta. E ninguém faz nada. E como é que aguenta essa poeira aqui? Fazer o quê? Se é o último canto que nós temos de ficar, é aqui mesmo, né? Aí tem que fazer aqui mesmo. Não é fácil não, mas é fazer o quê? Tem de engolir, né? Aí a gente não pode fazer nada. Nem parece, mas é uma rodovia estadual, viu? Como a gente mostrou na reportagem aí, é rota de turismo religioso ali na região, atrai muitas pessoas, mas a situação está difícil aí para os motoristas, para a população em geral. Tem trechos aí da reportagem que a gente viu que nem parece uma estrada rural. E olha que tem estrada rural que aparenta ter melhores condições que essa aí da PE 219. Sobre essa situação da rodovia lá na cidade de Pesqueira, a gente pediu uma resposta ao DER. O Departamento de Estradas de Rodagem enviou uma nota dizendo que a PE 219 encontra-se em processo licitatório atualmente na fase preparatória. A licitação vai contemplar, segundo a nota, o trecho 1 da rodovia, que vai de Pesqueira até o distrito de Simbres. Enquanto os trâmites seguem o curso, a rodovia passará por serviços de conservação
incluindo a operação Tapa Buracos, que deve iniciar nos próximos dias. A gente está vendo aí que necessita mesmo. Tem muito buraco, tem muita poeira, muita terra. Essa estrada merece um pouquinho mais de atenção, até porque, como a gente já falou, né, é uma área de turismo religioso. Muitas pessoas costumam visitar com frequência essa área ali de Pesqueira, ali em Simbres também. Então, um olhar mais cuidadoso aí e um carinho a mais ali para poder resolver esse problema vai ser muito bem-vindo e a gente vai continuar acompanhando aqui no AB1. Hoje tem problema resolvido no Momento WhatsApp. Olha que coisa boa. Dia 11 deste mês a gente mostrou aqui um vídeo enviado pela Rafaela Nascimento, que na ocasião reclamou sobre um vazamento de água na estação local da Compesa e também sobre a falta de abastecimento. Isso lá no residencial Luiz Bezerra Torres. A Compesa chegou a informar que o abastecimento do residencial foi comprometido por conta de atos de vandalismo em equipamentos na unidade responsável pelo fornecimento de água da localidade e que o vazamento também foi provocado pela ação de vândalos. Um outro morador do bairro mandou um vídeo para a gente mostrando que a água finalmente chegou por lá. A gente acompanha agora na tela. Foi resolvido, graças a Deus. A reportagem vem aqui, ó. A reportagem vem. Aí a água chega. Só chega quando a reportagem vem, né? Quando não vem, né? Aí eles não resolvem nada. Mas graças a Deus foi resolvido. Obrigado. Coisa boa que foi resolvido, né? Não deu para a gente escutar muito bem ali no áudio, mas deu para ver, né? A caixa ali estava com água. Só tem que dar uma melhoradinha aí nessa tampa da caixa, viu? O perigo, o mosquito da dengue está por aí, à solta. Então, mas a gente está feliz aí porque pelo menos esse problema do abastecimento foi resolvido lá no residencial Luiz Bezerra Torres. Sem água fica difícil para todo mundo, né? A gente fica feliz em saber que mais um problema foi resolvido após a gente cobrar uma solução aqui no Momento WhatsApp. E lembrando, a gente reforça que sua denúncia também pode aparecer aqui no AB1. Basta pegar o celular, grava um vídeo aí desse problema, seja na sua rua, seja no residencial, no condomínio, no seu bairro. Grave esse vídeo e manda aqui para o nosso Momento WhatsApp. O número está aí na tela, 99198-8212. Vale para Caruaru e para qualquer outra cidade da nossa área de cobertura da TV Asa Branca. 108 municípios no Agreste, Zona da Mata e Sertão do Estado também. Seguindo com a AB1, 3 homens morreram após uma troca de tiros com policiais em Paranatama, no Agreste do Estado. É um dos assuntos do nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e Fábio Gomes chega ao vivo contando tudo pra gente. Boa tarde para você, Fábio. Oi, Eliakim, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1 e foi isso mesmo. Esse caso aconteceu no final da tarde de ontem no município de Paranatama, aqui no Agreste Pernambucano, e houve essa troca de tiros com esses criminosos porque, segundo a Polícia Civil, os policiais estavam investigando um grupo criminoso, uma organização criminosa que é suspeita de tráfico de drogas aqui na região e também de cometer roubo de cargas. De acordo com a Polícia Civil, ontem à tarde os policiais da delegacia da 8ª DENARC, a Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico e também policiais militares foram até uma residência na zona rural do município investigar com a suspeita de que essa casa era utilizada para armazenar alguns objetos, né, que são fruto dos furtos que esse grupo cometia e também apontada como um local onde esse grupo se reunia para planejar as ações criminosas. Quando os policiais estavam chegando próximo à residência, 5 indivíduos estavam dentro dela. Desses 5, né, a polícia informou que todos têm uma ficha criminal. Desses 5, quando os policiais foram chegando, houve a troca de tiros, os policiais evitaram e aí 3 pessoas foram baleadas. Outros 2 fugiram pelo matagal, de acordo com a polícia, e os feridos foram socorridos para um hospital municipal de Paranatama, mas, devido à gravidade dos ferimentos, eles não conseguiram sobreviver e vieram a óbito. A gente acompanha, inclusive, nesse momento, a imagem da viatura, né, que foi atingida pelos disparos. A polícia disse que os que fugiram, até a última atualização dessa nossa reportagem, eles não foram localizados e que esse caso seguiu para a delegacia que cobre a área para investigar todos esses casos, né? Inclusive, de acordo com a polícia ainda, foram apreendidos diversas armas, munições e também veículos que são apontados, né, como de uso desse grupo criminoso para cometer essas ações aqui na região. A gente segue acompanhando esse caso e, claro, para conferir todas as informações e outros detalhes que foram divulgados, é só acessar essa nossa reportagem que está completa aqui no portal. Ele aqui. Os suspeitos acabaram se dando muito mal aí nessa troca de tiros com a polícia, né, Fábio? Tem outra notícia no G1, notícia policial também, sobre uma operação realizada hoje em várias cidades do estado, inclusive em Tacaimbó, no Agreste, né?
Exatamente. Esses mandados foram cumpridos a nível nacional, né? Tiveram mandados em outros 6 estados, além de Pernambuco, e teve mandados aqui também na nossa área de cobertura, no caso, no município de Itacaimbó, aqui no Agreste Pernambucano. Hoje pela manhã a polícia informou que estava dando, né, seguimento à operação Efeito Helicóptero. Nessa operação ela mira uma quadrilha com a prática de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, e aí essa operação foi deflagrada em 6 estados e também os policiais civis foram às ruas de 16 cidades brasileiras para cumprir 29 mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para sequestro de bens e também bloqueio de ativos financeiros. Nessa segunda fase, essa operação mobilizou 100 policiais civis aqui de Pernambuco, entre eles delegados, agentes e escrivães, além de policiais civis de outros estados. Aqui no interior de Pernambuco, a polícia cumpriu esses mandados em Itacaimbó, aqui no Agreste Pernambucano, e também no Recife, em Igaraçu, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima e também em Itacoitinga. A primeira fase dessa operação, ela aconteceu no dia 25 de outubro de 2023, inclusive na nossa reportagem do G1 a gente tem todos os detalhes, né, sobre essa primeira fase que foram divulgados e, claro, a polícia também vai divulgar mais informações sobre essa operação daqui a pouquinho, né, porque eles ainda continuam com essas investigações. E aí, para continuar, para conferir todos esses detalhes, claro, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e conferir todas essas informações. Ele é aqui. Primeira participação sua no AB1 de hoje, obrigado por essa primeira entrada aqui com essas informações. Daqui a pouquinho você volta falando de outros assuntos que são destaque no G1. Valeu, Fábio. Abraço para você. Aqui. Até já. Valeu. Vamos seguindo com a AB1, meio-dia, 4 minutos. Estudantes pernambucanos foram reconhecidos na edição deste ano do Prêmio Jovem Cientista. O anúncio foi ontem numa cerimônia realizada pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em Brasília. Jovens pesquisadores de todo o Brasil foram desafiados a propor soluções em resposta às mudanças climáticas. Na categoria Estudante do Ensino Médio, 2 pernambucanos foram premiados. O segundo lugar ficou com Beatriz Vitória da Silva, de 18 anos. Em Carnaíba, no Sertão, ela produziu um filtro à base de cascas de pinha que reduz o consumo de água e poluentes na produção de casas de farinha. O terceiro lugar foi para Gabriel da Silva Santos, de 19 anos, que é de Garanhuns. Ele criou um sistema que monitora o crescimento de plantas de girassol ornamental no Agreste Pernambucano. Já na categoria Mérito Institucional, Ensino Médio, o primeiro lugar ficou com a Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire, de Carnaíba, no Sertão. Os vencedores vão receber bolsas de estudo, notebooks e uma premiação em dinheiro que vai de 12 mil a 40 mil reais. O Prêmio Cientista é uma iniciativa do CNPq e da Fundação Roberto Marinho, com apoio da Editora Globo e do Canal Futura. Coisa boa ver nossos pernambucanos, gente da nossa terra aqui sendo premiada aí nesse Prêmio Jovem Cientista, né? Inclusive a Lohana Nunes, ela está lá em Carnaíba, no Sertão do Estado, na escola que foi premiada, também com a estudante que foi premiada. Daqui a pouquinho a gente vai acionar a Lohana Nunes ao vivo, direto de Carnaíba, no Sertão do Estado. Vamos seguindo aqui com o AB1, o número de casos de sarampo no país tem preocupado as autoridades de saúde. Este ano o Brasil somou 37 casos da doença, contra 5 no ano passado e nenhum em 2023. Por causa disso, a Secretaria de Saúde de Caruaru está reforçando a importância da vacinação contra o sarampo nas crianças. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Gessé Acioli, está aqui pronto para participar do AB1 com a gente. Boa tarde, Gessé. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Pois é, quando a gente faz comparação entre anos anteriores, a gente observa que esse número é alarmante, né? Apesar de ser uma doença erradicada por conta da vacina tríplice viral aqui no país. Por isso eu estou aqui com a Tatiane Lino, que é coordenadora do PNI em Caruaru. Tatiane, explica para a gente como é que está essa vacinação e automaticamente com esses números que vão surgindo no país, a gente também fica na preocupação. Boa tarde. Boa tarde. Nesse momento, né, começaram a aumentar os casos relacionados a sarampo no Brasil. Recentemente tivemos 25 casos importados, então a gente reforça a importância de manter a vacinação de tríplice viral em dia. No momento, aqui em Caruaru, a gente está com uma cobertura vacinal de 82% relacionada a essa vacina para o público de crianças, né? E é importante que os pais tenham essa atenção redobrada e vacinem as crianças no período recomendado pelo Ministério da Saúde. A primeira dose deve ser administrada com 1 ano de idade e a segunda com 1 ano e 3
6 meses. Já na fase adulta, a vacina de tríplice viral, ela deve ser administrada caso a pessoa não tenha comprovação vacinal ou não tenha completado o esquema recomendado de 2 doses até 29 anos e a partir de 30 anos a dose é única. A vacina protege contra é uma vacina trivalente que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, além dessa proteção ampliada de 99% para aquelas pessoas que completam o esquema vacinal, a gente fica protegido contra as 2 outras patologias. A gente reforça também, Tatiane, que as pessoas podem procurar um postinho mais próximo para tomar essa vacina, já que ela faz parte do cotidiano. Exatamente. A vacina de tríplice viral ela faz parte do calendário de rotina recomendado pelo Ministério da Saúde e é disponibilizada em todas as unidades básicas de saúde do município, tanto na zona rural como urbana, de segunda a sexta. Na zona urbana, das 8 às 16 horas e na zona rural, das 8 às 15 horas. Tatiane, a gente reforça também, como são casos importados, pessoas que vão viajar, tomar cuidado, ficar atento também a essa vacinação. É muito importante manter o calendário atualizado, tanto para as pessoas que estão migrando para o Brasil, como também as que vão viajar, principalmente para o exterior, né, para evitar o contágio da doença e também a transmissão, né? A proteção ela deve ser individual e coletiva, se a gente manter a vacinação de tríplice viral em massa na população. Tatiane Lino, muito obrigado pelas explicações. É isso, né? Ficar atento, manter a vacinação da tríplice viral, principalmente em casos de viagens como esse, que são casos importados que estão surgindo agora. Eliakim? Se há um alerta, se há uma preocupação das autoridades de saúde, a gente tem que seguir e tomar todos os cuidados, né? A prevenção, aí você disse 37 casos no Brasil inteiro, é muito pouco. Mas se a gente comparar com 2 anos atrás, não tinha nenhum caso, né? Então, sarampo aí, como já trouxe aí, uma doença que em outros países é mais comum. Todo cuidado é pouco, é sempre importante estar imunizado, estar vacinado. Gessé, abraço para você, obrigado aí a Tatiane também. Daqui a pouquinho você volta aqui no AB1, Gessé. Vamos seguindo com o AB1, a gente falou agora há pouco, né, do Prêmio Jovens Cientistas. Ontem, lá em Brasília, estudantes de Pernambuco, também uma escola foi premiada. Vamos agora ao vivo lá para o sertão do estado, cidade de Carnaíba. A repórter Lohana Nunes vai estar falando ao vivo com a gente agora, na verdade já está aparecendo aí a Lohana, para saber mais sobre esse prêmio que a jovem Beatriz Vitória ganhou e sobre a escola também, né, Paulo Freire. Lohana, boa tarde para você, bem-vindo ao AB1. Boa tarde, Eliakim, então, bem-vindo. Aliás, obrigada pelas boas-vindas e boa tarde para todo mundo que nos assiste. Já estou aqui não só com a Beatriz, mas com toda a galera que ajudou ela aqui, as outras colegas. É a Ângela e a Luana. Pronto, acertei o nome de todo mundo. Elas que ajudaram a Beatriz aí a desenvolver esse projeto. Inclusive, é importante destacar que a gente está agora na Escola Paulo Freire, que são as estudantes daqui. A escola ficou aí em primeiro lugar, né, na categoria Instituição Educacional de Ensino Médio, e a Beatriz foi a representante do grupo, porque ela é a única maior de idade. Então, ela que levou o prêmio, mas representando aí os outros colegas. Inclusive, está faltando um aqui, né? Mas essas 3 vieram aqui para conversar justamente com a gente. Bia, primeiro, boa tarde, seja bem-vinda. Como é a emoção, então, de ganhar um prêmio tão importante assim, inclusive resolvendo um problema que é da sua comunidade? Porque deixa eu explicar para o pessoal de casa, a Beatriz, ela mora numa comunidade quilombola que é produtora da farinha de mandioca. E é através dessa produção, minha gente, que sai uma água tóxica chamada manipoeira, para eu não errar, manipoeira. É através desse líquido que acaba poluindo o meio ambiente que ela começou a pensar fora da caixa, falar assim, eu tenho que solucionar esse problema, né, Bia? E aí que ela criou o filtro através da casca da fruta pinha. Explica pra gente, foi essa visão que trouxe a ideia para cá, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. A emoção que eu estou sentindo agora, eu não consigo descrever. A emoção é surreal. E, assim, todas as nossas conquistas, essa vitória não é uma vitória só da nossa equipe, mas é uma vitória da nossa comunidade. Então, é muito gratificante a gente estar sendo reconhecido e estar trazendo visibilidade para a nossa comunidade. Então... Exatamente, porque é uma comunidade, inclusive, muito importante, né? Porque a Ângela também mora lá, gente, as duas. Inclusive, foi nesse laboratório aqui que elas desenvolveram essa pesquisa e ficavam até tarde da noite, né? Eu era a professora que acolhia vocês depois para poder dormir por aqui e não precisar voltar para a comunidade 2 horas de viagem, né? A nossa sorte foi a nossa orientadora Carla, que está nos assistindo, que muitas das vezes ela acolhia a gente na casa dela para que a gente continuasse nosso projeto de pesquisa.
Pois é, e esse projeto deu certo, pelo visto. Deixa eu conversar um pouquinho com a Ângela, que também ajudou nesse projeto. Ângela, então, ela percebeu aquela água saindo, trouxe a ideia, e aí já vocês tentaram buscar soluções. Como é que foi essa busca por soluções? Bom, inicialmente nós estávamos em busca de resolver um problema bem recorrente na nossa comunidade, que é o problema do descarte inadequado da manipoeira, e foi aí que nós resolvemos desenvolver um filtro a partir das cascas de pinha que pudesse reduzir essa toxicidade da manipoeira. Então, nós pesquisamos bastante e descobrimos que a fruta que tem em bastante quantidade na nossa comunidade, ela poderia reduzir essa toxicidade da manipoeira, desculpa. E aí nós desenvolvemos o filtro, foi bastante árduo, bastante difícil, mas deu tudo certo, como podemos observar. Coisa boa. Eu vou falar aqui com a Luana também, porque não foi só esse prêmio Jovem Cientista que elas ganharam, mas outros tantos, viu, minha gente? Com essa mesma pesquisa, inclusive, estiveram na COP30. Como é que foi passear por aí, levar esse prêmio, esse reconhecimento, junto com a ciência, né, que vocês desenvolveram? Ai, nossa, foi ótimo, porque a gente teve a oportunidade de levar o nosso projeto para fora do país também, porque na COP30 tem vários países, então a gente conseguiu alcançar um público maior, um conhecimento que até eu que sou do lado, que moro do lado, não conhecia, então a gente está levando uma coisa que, de certa forma, é desconhecida por grande parte das pessoas. Então é muito importante a gente conseguir levar isso para o máximo de pessoas possíveis, né? Porque é um problema que não sofre só a comunidade daqui, mas sim várias outras comunidades quilombolas, indígenas, lugares que têm as casas de farinha, inúmeros, que também passam pela mesma coisa e precisam também da mesma solução. Perfeito, muito bem. Eu vou agradecer as meninas, parabéns mais uma vez por essa conquista, que eu acho que representa não só a educação aqui do estado, de Pernambuco, mas também perpassa aí a inteligência de vocês e serem referência aí para quem está em casa, viu? Parabéns mais uma vez e eu volto contigo, Eliakim. Coisa boa, Lohana. Parabéns aí para as meninas, para a Beatriz, para a Ângela, para a Luana também aí por essa conquista do Prêmio Jovens Cientistas. A todos que fazem a Escola Técnica Estadual Paulo Freire na cidade de Carnaíba, no Sertão, a gente fica muito feliz, né? E ver a vitória, a conquista dessas meninas aí, né? Que moram 2 horas de distância da escola, tendo que ir para a escola. Tanta gente aí reclama, né, de ter um ônibus, ter um carro para poder ir para a escola, acha ruim estudar. Imagina essas meninas aí que moram numa distância de 2 horas do local onde estudam. Coisa boa, parabéns aí para elas mais uma vez. Dê um abraço aí, Lohana. Obrigado pela participação. Boa viagem, bom retorno para cá, de volta a Caruaru, viu, Lohana? Até mais. Tchau, tchau. 12h, 15 minutos. A seguir, no AB1 tem a B Saúde. Hoje vamos falar sobre o perigo do celular na hora de dormir. É sobre o uso excessivo do aparelho que pode prejudicar o sono. O AB1 volta já, fica com a gente. O AB1 está de volta agora, 12h, 17 minutos. Vamos dar uma conferida no tempo em Garanhuns. Nesse momento, nessa quinta-feira, a previsão lá na Cidade das Flores. Essa imagem que você está vendo aí é de uma câmera nossa instalada lá no alto do Monte do Columinho. Está ali o céu azul, com algumas nuvens também. Está bem parecido com o que a gente viu agora há pouco, no início dessa edição do AB1, com a imagem aqui de Caruaru. A previsão hoje para Garanhuns diz que o dia deve permanecer com ensolarado, variando para nublado. À noite, deve ser com o céu parcialmente nublado. Temperatura mínima em Garanhuns prevista para essa quinta-feira é de 19 graus e a máxima 29 graus. Um abraço aí para todo mundo de Garanhuns que nos acompanha. Aliás, todo mundo do Agreste Meridional acompanhando a gente aqui no AB1. O AB Saúde está chegando agora para a gente falar sobre os problemas do sono causados pelo uso do celular. Bora abrir o nosso consultório dessa quinta-feira com o Joel Almeida, que está chegando ao vivo com a gente agora para falar sobre esse assunto. Tem muita gente, né, Joel? Costuma na hora de dormir estar lá com o telefone, vai olhar as redes sociais, bate papo, navegar na internet e cadê o sono? O sono vai-se embora e no outro dia a situação está complicada. Joel, boa tarde para você. Bem-vindo ao AB1. Obrigado, Eliakim. Boa tarde para você. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aí acompanhando o AB1. Olha só, a insônia é um problema que afeta pelo menos 75 milhões de brasileiros, de norte a sul do Brasil. É muita gente. O que é que contribui para isso? Celular excessivo, internet, redes sociais. Por isso que a gente chegou aqui
invadiu o consultório do Dr. Danilo Isidoro, que é psiquiatra. Antes de bater esse bate-papo com o doutor, a gente te convida para assistir uma reportagem que a gente produziu sobre esse tema. Veja. Pedro é publicitário, trabalha em uma agência de marketing e vive conectado quase que o dia inteiro. O trabalho e a vida pessoal se misturam, num contexto que deixou de ser saudável. Quando a gente mexe nessas coisas de redes sociais, principalmente quando a gente trabalha nessa parte de agência, eu acredito que fica naquilo de você sempre querer estar atualizado e de você sempre querer trazer alguma coisa de novidade, muito por conta das várias opções que a gente vê quando mexe numa rede social. Então, quando você vê que você está indo atrás dessas melhorias, dessas coisas, e também com coisas da vida social, a gente meio que vai para um lado que a gente mistura tudo, e uma hora que você deveria estar tendo um momento seu, normal, ou até com sua família, com amigos, você está lá meio que preso, mexendo num celular, mexendo em qualquer coisa de internet, computador. Então fica nesse lado de, ao invés de eu estar aproveitando aquele momento, eu estou aqui mexendo no celular, estou mexendo numa rede social, às vezes sem nem ter o que pesquisar. Virou um vício. A rotina é quase toda assim. Mesmo se ele estiver fora do trabalho, o celular na mão ainda mostra as obrigações. E o dever de estar 100% conectado atrapalha a saúde dos olhos, do corpo e da mente. Principalmente nessa parte dos olhos, que a gente mexe muito em celular, muita coisa de tela, aquela questão do brilho. Você fica lendo muita coisa, então acredito que isso também afetou. Até que eu comecei a usar óculos, depois de um tempo de muito que eu fiquei mexendo e trabalhando nisso. E isso também vai tirando uma parte da saúde mental da pessoa, porque você fica nessa questão de sempre estar indo atrás de informação, sempre estar indo de atualizações, sempre vem notícia de todos os locais do mundo. Então, meio que essa questão do macro e essa questão do um todo, e como a gente meio que tem que estar meio que por dentro de tudo, isso meio que vai causando uma exaustão, e acredito que essa exaustão, ela, além de ser mental, ela vai muito para o lado físico também. O professor Adevandro também sente mudanças de comportamento devido ao uso de telas como o celular. E o que agrava a situação dele é o trabalho em home office. Por basicamente passar o dia ligado nas telas, eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade hoje em dia nessa questão do sono, né? Porque por passar basicamente 8 horas diárias, já que trabalho home office, de frente para o computador, de frente para o celular, basicamente meu tempo todo acordado é com as telas. Então eu acabo tendo essa sensação assim, de ansiedade, de nervosismo. E essa mudança no sono, gerando ansiedade e piora na qualidade de vida, foi observado também pela Organização Mundial da Saúde em um estudo realizado em 2020, associando o uso excessivo do celular e a ansiedade e insônia. A amostra foi testada em mais de 1.500 estudantes da Arábia Saudita e observou que o grupo que utilizou o celular por mais de 4 horas já eram indicados para problemas de desempenho no trabalho e estudo, além de insônia e ansiedade. Eu percebo uma maior dificuldade mesmo, é um cansaço físico, um cansaço mental. Às vezes a gente não quer ficar olhando para a tela, a gente às vezes não quer conviver com o celular, com o computador, mas é preciso, até porque a gente trabalha com isso. Mas ela gera, sim, uma ansiedade, um nervosismo, uma apreensão também, e principalmente a questão da ansiedade, porque além das 8 horas de trabalho, a gente também, né, por ser professor, responde os meus alunos naqueles espaços de tempo entre uma jornada e outra, e que de fato acaba ultrapassando aquele horário noturno, né, o bom horário do sono. Tá aí, o celular é nosso companheiro diário, ajuda a gente muito nas relações pessoais, a matar a saudade, inclusive com quem está longe, com quem a gente não pode encontrar ali todos os dias. No nosso trabalho diminuiu muito, né, doutor? As filas dos bancos, mas tem estudos que mostram que o celular afeta o olho, afeta a nossa visão, afeta o nosso lado psicológico com ansiedade e agora insônia também, né? Boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos. O celular, na realidade, virou uma extensão, né, da nossa vida, das nossas relações sociais, das nossas relações no trabalho, das nossas relações amorosas, né? Então, realmente, é importante que tenhamos o controle sobre isso e saibamos levar, né, o trabalho para o ambiente de trabalho e chegar em casa, o ambiente de casa e o ambiente de dormir principalmente, porque às vezes as demandas do trabalho você se sente mais cobrado, as pessoas mandam uma mensagem para você 8 horas da manhã, você no trabalho já exige uma resposta rápida e precisamos ter paciência realmente, porque é muito bom o advento do celular, mas precisamos gerir o nosso tempo para não atrapalhar, principalmente na hora de dormir, principalmente na hora de deitar e de descansar, porque se nós tivermos insônia, realmente vamos ter um prejuízo funcional aí. O sono, ele é responsável por uma saúde toda, né? Como o senhor está explicando agora. Mas eu queria que o senhor explicasse, antes de responder as perguntas dos nossos telespectadores, a gente tem muita participação hoje. O que é a insônia e como é que ela é diagnosticada? Perfeito. O sono, ele é a base fisiológica para o nosso funcionamento, né? E a insônia, ela pode ser geradora de várias doenças, tanto psiquiátricas quanto doenças fisiológicas, né? Então, depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares, demência, elas são causadas por privação de sono. O diagnóstico de insônia, ele vem quando a pessoa ela tem dificuldade para iniciar o sono, ou ela acorda na madrugada várias vezes, ou tem o despertares antes do tempo. Nós temos insônia inicial, que é a dificuldade de começar o sono, insônia terminal, que é acordar antes do tempo, e despertares noturnos. Se eu tenho isso mais de 3 vezes por semana, num período de 3 meses, eu já posso considerar que eu tenho um diagnóstico de insônia crônica. O diagnóstico é clínico, tá? É avaliação médica, mas nós temos outros mecanismos de diagnóstico para dizer de onde vem essa insônia. Pode ser por processo de ansiedade, pode ser por processo de depressão, pode ser por obesidade, por apneia do sono, por desvio de septo, por hipertrofia de cornetos. Então precisamos entender, mas o diagnóstico ele é clínico. Entendi. Uma investigação muito grande, né? Porque tem muitos problemas. Vamos para a participação dos nossos telespectadores agora. Maria Clara, aqui de Caruaru, diz assim: de que maneira o celular prejudica o sono? Perfeito. A insônia, ela tem vários fatores, ela é multifatorial e, infelizmente, o celular veio aí como uma das situações que podem piorar e podem causar insônia. Então, hoje, uma das maiores causas de insônia é o uso do celular. Tá? E é questão comportamental. O celular, além da luz que ele emite, né, além da tela, né, o uso de telas não é aconselhável para a questão de higiene do sono. Além disso, tem as demandas de trabalho, tem as mensagens a serem respondidas, tem as notificações, né, do WhatsApp, do Instagram, do TikTok. Então, isso tudo gera uma ansiedade, né, no paciente e às vezes atrapalha o sono. Então, realmente, o advento do celular, nós precisamos ter técnicas e saber o horário de desligar o celular, o horário de deixar ele longe da nossa cama para dormir, porque nós vamos sim ter problemas de insônia por causa do uso excessivo do celular. Marcos Melo, do bairro Indianópolis, aqui de Caruaru, diz: tenho o costume de ficar no celular até tarde. Até durmo rápido, mas tenho muitos despertares durante a noite. Pode ser o celular? Provavelmente sim, Marcos, porque normalmente nós temos o que nós chamamos de ritmo circadiano e temos que respeitar isso, que é a produção de melatonina, que é o hormônio que nos faz dormir, e a produção de cortisol. Então, se você estende o organismo ali acordado com o uso do celular por hábito, né, nesse caso ele não tem uma insônia, ele tem um hábito, ele tem uma higiene do sono mal organizada, né? Então, se ele estende isso, ele está atrapalhando a produção de melatonina e isso vai atrapalhar a produção de sono, vai te fazer ter despertares noturnos, vai te fazer ter ansiedade, vai aumentar os níveis de cortisol e aí por isso você fica acordando de madrugada. Temos agora o João Pedro de Caruaru. O que a luz azul do celular representa para o sono? Perfeito. A luz azul do celular é justamente aquela questão do ritmo circadiano que nós falamos. A melatonina, ela é inibida pela luz. Tá? Então, é como se você tivesse, o teu organismo entendesse que fosse durante o dia. Aquela luz, ela traz uma claridade para o organismo entende aquilo, inibe melatonina. Tá? A melatonina ela é inibida pela luz e ela é estimulada no escuro. Por isso que é importante que para dormir você desligue as luzes, você tenha um distanciamento das telas. Então, essa luz azul, ela atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio que nos faz dormir. Maria Lúcia, também aqui de Caruaru, pergunta assim: qual o horário ideal para não mexer mais no celular? Perfeito. O horário ideal de sono, normalmente, para o adulto, são de 6 a 8 horas. O ideal é que sejam 8 horas de sono dentro do ritmo circadiano, ou seja, entre 10 da noite e 6 da manhã.
tá? 9 da noite, 5 da manhã, ou no máximo 11 horas da noite. Então, o ideal é que você durma antes das 10 da noite e que o uso do celular ou de qualquer tela seja desligado 1 hora antes de dormir. Então, teoricamente, se você vai dormir 10, desligar o celular 9 horas da noite, deixar ele distante de você, né? Tentar fazer uma leitura, né? de um livro, né? Com a luz mais em penumbra, mas o ideal é que seja desligado 1 hora antes de dormir. Até meia hora é aceitável, mas 1 hora antes seria ideal, porque não é só a questão da luz, é a questão dos conteúdos que você vê em redes sociais. Então, a luz 1 hora antes, mas a ativação daquela conversa que foi feita, daquele vídeo que você viu, quando você desliga o olho ali, que você vai desligar o cérebro, ele ainda fica pensando muito. Aí você não tem aquele relaxamento para dormir e ter uma qualidade de sono. Neves Souza, de Caruaru, do bairro Rendeiras, pergunta: só costumo dormir usando o celular, mas durmo bem. Tem algum problema? Tem, porque se dormir bem, né? Que horas está começando esse sono, tá? Tá dormindo 8 horas por noite ou não? E se você tem o hábito de dormir deitado com o celular na mão, 1 hora o teu organismo vai começar a se acostumar com aquilo e você vai cada vez mais dormir mais tarde. E isso você vai ter uma repercussão clínica aí a longo prazo, né? Com necessidade de sono reduzida, com irritabilidade, com impaciência. E a gente tem que ver se essa necessidade de estar dormindo com o celular é um hábito ou já possa ser uma dependência do celular, uma dependência de tela, que aí é outra situação que gera insônia, mas aí seria um outro diagnóstico também que precisamos ter cuidado, né? Então, aquele paciente que tem ali o medo de ficar distante do celular, ou então, se o celular está longe de mim, já me gera ansiedade, tá? Se eu acordo de madrugada para ver notificações, isso já pode ser um sinal de dependência. E se isso já atrapalha minhas relações no trabalho, minha relação familiar, então, se isso está atrapalhando, o uso do celular atrapalha, você está conversando comigo aqui, eu estou no celular, sem prestar atenção em você, isso já pode ser um sinal de dependência de telas, dependência de celular. Doutor Danilo, e como é que o indivíduo ele pode parar e dizer assim, eita, agora depois dessa entrevista vou ter outros hábitos, né? Tem a higiene do sono. Perfeito. A higiene do sono, o que é ela? E essa luzinha amarela aqui, ela é mais benéfica? De repente trocar aquela luz branca do quarto por ela, de tentar desligar telefone, televisão, enfim. A higiene do sono, tá, é uma das medidas mais importantes para nós termos um sono de qualidade. E aí as medidas de você trocar a luz branca por amarela, ela ajuda, mas o ideal realmente é que você durma no escuro, né? Que teu organismo perceba que escureceu para a melatonina ser produzida. Independente de ser luz amarela ou azul ou branca, qual que for, vai atrapalhar. Então, vai minimizar algumas técnicas, tipo 1 hora antes, desligar o celular, deixar o celular distante de onde você está, o ideal é que ficasse fora do quarto, tá? Evitar que o celular fique ali na tomada, na cabeceira, carregando, enquanto você usa, que as notificações você fica ali naquela intenção ansiosa, né? Além da luz, tem a ansiedade para saber as notificações. Você mantê-los, né, distante, tanto o celular quanto a televisão, evitar que tenha televisão no quarto. Você também, além disso, tomar um banho quente para organizar a sua rotina de sono. O que mais importa relacionado ao sono, alguma situação de rotina de leitura, de oração, de algum hábito, tá, que você tenha isso como uma rotina mesmo, como estabelecimento de rotina. Porque a maioria das causas de insônia não são essas causas que eu citei, de obstrução nasal e tudo. A maioria é comportamental. Tanto que o tratamento para a insônia de primeira linha não é nenhum remédio. É terapia cognitivo comportamental, justamente pelo hábito inadequado do horário de deitar. Doutor, dúvidas esclarecidas, muito obrigado por esclarecer elas, pelo nosso bate-papo, por chegar à casa desses telespectadores que estão tirando essas dúvidas agora sobre insônia. Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado pessoal, boa tarde. Pronto, Eliakim, como o doutor Danilo falou, é importante criar novos hábitos, dormir mais cedo, para evitar tantos problemas de saúde, não só o sono pelo sono, é a qualidade de vida com outras doenças, com obesidade, com depressão e ansiedade que podem surgir depois da insônia. É preciso também procurar um médico, uma terapia ocupacional, como ele falou aqui. Volto com você no estúdio. Tá bom, foi o nosso consultório de hoje, o nosso AB Saúde dessa semana. Obrigado, Joel, pela participação. Obrigado também ao Dr. Danilo por estar com a gente aqui no AB1. No próximo bloco tem orientação para quem vai contratar buffet para algum evento nesse fim de ano. É bom ficar de olho no contrato para evitar prejuízo. 12h, 33 minutos, o AB1 volta já. A gente está de volta com o AB1, 12h, 36 minutos.
Contratar um buffet é sinal de que uma festa ou um evento social está para acontecer. Muitas vezes é momento de realizar um sonho. Em alguns casos, esse sonho pode se tornar um pesadelo. Isso quando a organização do buffet não cumpre o seu papel. Por isso é fundamental adotar uma série de cuidados na hora de contratar esse serviço. Letícia está nos últimos preparativos para fazer a festa do filho de 5 anos, mas quase que o sonho virava pesadelo. Ela contratou um buffet para servir os convidados, mas soube pelas redes sociais que a empresa fechou e não iria mais realizar a festa. Eu tinha planejado a festa do meu filho de 5 anos, né? Eu nunca faço aniversário dele, aí resolvi fazer os 5 anos e quando eu resolvi fazer foi isso. Tinha contratado buffet, garçom, já conhecia eles, né? Até tinha feito festa, contratado os garçons deles em um outro ano, deu certo. Aí por isso que eu resolvi contratar de novo. Mas aí quando foi dessa vez aconteceu isso. Eles do nada disseram que não iam mais trabalhar, cancelaram todas as festas de 2025 e disseram que não tinha como reembolsar o dinheiro porque não tinham mais dinheiro para pagar a gente. Então, todo mundo ficou na mão. Não tinha mais como pegar dinheiro de volta para realmente contratar novos serviços. Enfim, teve gente que foi um valor bastante alto para contratar outras coisas, né? Ela diz que mesmo com prejuízo, conseguiu organizar a festa que deve ser realizada nos próximos dias e diz que aprendeu uma lição. No momento, graças a Deus, a gente conseguiu levar para frente, né? Não cancelou. Graças a Deus, a gente conseguiu contratar novos serviços. Vai dar tudo certo daqui a 15 dias. Mas, graças a Deus, realmente deu certo. Vai ter a festa. A gente contratou novos garçons. A lição é que realmente, que eu até falei, que realmente o pessoal procure, né, saber a procedência de tudo mais. Não confiem realmente em qualquer um. Porque muita gente tá aí fingindo, né? Ser aquela coisa. E às vezes a gente vai pelo preço, mas não é um serviço bom e às vezes acontece isso. Mas que realmente procurem uma coisa boa, mesmo sendo mais caro. É nesta época em que a procura por serviços de buffets, decoradores e outros profissionais aumenta bastante, devido às confraternizações entre amigos, familiares e empresas. E é sempre importante pesquisar. Mas existem outros cuidados que devem ser tomados. Entre as dicas dos especialistas estão: conheça muito bem quem é o fornecedor, saber o endereço físico, quem são os donos e os sócios da empresa, buscando referências com amigos, por exemplo. Desconfiar nunca é demais. Pesquise o CNPJ da empresa e veja se tem algum processo contra ela. Tenha calma, não feche nada com pressa. Se planeje e comece a pesquisar bem antes da data da cerimônia. E peça um contrato e preste muita atenção em cada detalhe dele. Antes de assinar, peça para algum advogado ler, se possível. Fábio é dono de um buffet que já tem mais de 20 anos no mercado. Ele diz que para evitar problemas e até golpes, sempre elabora contratos individualizados. Tudo que for acordado está assinado e deve ser cumprido. Bom para ele e para o cliente. Olha, a primeira coisa que a gente marca com o cliente é uma reunião presencial. Tá? Esse olho no olho, de ver de fato, realmente, com quem você está falando. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz. Após essa reunião, após escolhido o tipo de evento que vai ser efetuado, a gente vem para a questão do contrato. Tá? Todas as cláusulas no contrato, tudo que foi acordado está no contrato. É uma questão de segurança para o cliente, é uma questão de segurança também para nós como empresa. Esta advogada complementa: os documentos, como notas fiscais e conversas, são importantes para provar que o negócio foi fechado, mas o contrato é a prova de que tudo foi acordado. A contratação de buffet, ela ocorre muito, né, nessa época de final de ano, para confraternização de amigos, familiares. Então, o importante é que o contratante ele saiba que esse contrato do buffet é uma relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante que o contrato ele tenha ali a descrição do cardápio do buffet, é importante que tenha a data para pagamento,
É importante que tenha também alguma cláusula para atraso, cancelamento do buffet. Isso não é importante apenas para o contratante, mas também para o próprio buffet, que é a parte contratada. Quando se trata de dinheiro, qualquer negociação que a gente for fazer, sempre tem que ter todo o cuidado, sempre tem que pesquisar a empresa que vai ser contratada, né? Fica aí o alerta para todo mundo. Vamos seguindo com o AB1, agora é hora do AB Esporte e tem competição bem bacana acontecendo aqui em Caruaru. Matheus Antunes já está ao vivo na área e vai falar sobre isso. Boa tarde para você, Matheus. Isso aí, Eliakim, boa tarde para você e uma excelente tarde para todo mundo ligado no nosso AB1. A competição que estamos falando é o Festival de Tênis Caruaru Open e que acontece lá no Clube Intermunicipal. Nosso repórter Gessé Acioli já está por lá, na sede de onde vai ser realizado o evento e traz mais detalhes sobre o torneio. Gessé, boa tarde para você. Será que vai pintar um novo João Fonseca por aí? Conta tudo pra gente. Fala, Matheus, boa tarde para você, boa tarde, Eliakim, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, eu vou ficar na bronca com vocês, porque se eu soubesse que eu tinha esse ao vivo para fazer aqui, eu tinha vindo preparado, né, para mostrar as minhas habilidades no tênis. Brincadeira, porque da última vez que eu joguei, eu perdi foi a bola. Eu vou falar com essa turma aqui que preparou esse evento, né, que já está acontecendo e está se preparando aí para uma reta final desse evento que promete com finais eletrizantes. Eu estou aqui com o Diego. Diego, conta pra gente, o evento já começou, mas tem aí esse restante da semana com muita emoção. Boa tarde. Boa tarde a todos. Começamos desde o dia 13, começamos com a categoria feminina e o Master. Já tivemos a 5ª classe. E agora estamos no iniciante e na 4ª classe. Então é tênis para todo nível. E aí a gente vai ter as finais quando? As finais domingo. Domingo vamos ter as finais do iniciante e 4ª classe. E vamos ter também uma coisa que nunca mais teve em Caruaru, que é um jogo profissional de tênis. Então a gente vai ter o Renan, que hoje ele é o melhor de Caruaru, contra Soró, um cara que é um dos melhores de Pernambuco, que joga muito tênis, já ganhou muita coisa no tênis aí, e aí o pessoal vai ter a oportunidade de ver ele aqui em Caruaru. Tiana, que faz parte do clube também, está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre como é que está a preparação para essa reta final, porque aí vai ter público, o pessoal vai poder assistir, então conta pra gente como é que está a preparação do clube também para receber o pessoal, tanto os atletas também como o pessoal que vai vir assistir. Sim, é com grande satisfação, né, que o clube, né, abre as portas para receber o público que queira, né, vir participar desse momento tão bacana, que é a promoção do esporte, né? O Clube Intermunicipal, além das questões dos eventos, as questões sociais, a gente prioriza muito também essa parte dos esportes, e a gente está aí dando maior apoio e esperando, né, essa torcida para que o final de semana seja um final de semana bem bacana, um final de semana de família, um final de semana de esportes, de saúde, enfim. Então, venham aí para visitar a gente e, como o Diego falou, as finais de domingo prometem, né? Vamos na torcida, vamos ficar na torcida aí. Pois muito bem, obrigado. Aqui a Tiana também. Vocês estão acompanhando aí imagens do Matheus Guerra, né? O pessoal aí todo preparado, diferentemente do repórter que não sabe nem para onde vai uma raquetada dessa, porque senão ele vai perder a bola, como eu disse no comecinho. Mas, Diego, a gente reforça aqui o convite para o pessoal, que é um torneio com várias modalidades, vários atletas e com gente bacana aqui para curtir e aprender um pouquinho também sobre o esporte. Sim, tênis é vida, e quem não tem oportunidade de conhecer o tênis, assistir na televisão, vir aqui assistir com a gente, porque é um esporte realmente que vai lhe dar muito mais qualidade de vida. E tênis é vida, como todo mundo fala. Vamos vir para cá para acompanhar e entender um pouquinho mais sobre esse esporte, que é lindo. Só reforçando os horários? Hoje a gente começa mais uma rodada às 18 horas, amanhã às 18 horas. No sábado a gente tem as semifinais, que começará às 17 horas. E no domingo, a partir das 16 horas, o Saibro vai pegar fogo aqui, literalmente. Valeu então, Diego, Tiana, muito obrigado pela participação aqui conosco. Você segue aí observando as imagens. É isso, eu não sei se vocês são bons de tênis aí para vir aqui para a quadra, mostrar suas habilidades. Eu vou devolvendo dizendo que eu não sou um bom atleta de tênis, mas admiro muito o esporte, viu? Gosto muito de assistir, pelo menos. Essa é a minha modalidade favorita no tênis. Matheus e Eliakim. Valeu, Gessé. Eu também não sou bom no tênis não, viu? Minha modalidade é outra. Mas olha, realmente a gente deseja boa sorte para todo mundo que vai disputar essa competição. Mas já que ele perguntou para nós dois, Eliakim,
Você é bom no tênis? Rapaz, na raquete, só se for aquela para matar a muriçoca. Vou pegar lá e dar aquele choque, só se for nisso. Não, eu gosto de tênis, não é comigo não. Nem no tênis de mesa? Hã? Tênis de mesa? Já me arrisquei, mas dá não. O negócio é a bola de futebol ou então no videogame, deixa quieto lá. Mas valeu aí, Jéssica, obrigado pela participação. Agora disseram ali, né, que o Saibro vai pegar fogo. Um calorão desse ali, tá jogando tênis, meu amigo, o negócio deve esquentar bastante. Agora, Matheus, vamos mudar de assunto. Falando em competição, na verdade, tem gente que gosta de se aventurar nas corridas de rua e tem mais uma aqui em Caruaru, não é isso? Pois é, Eliakim, a corrida Meu País de Caruaru vai acontecer no dia 14 de dezembro. A concentração do evento será às 6 horas da manhã na estação ferroviária. O percurso será de 5 quilômetros e vai passar por principais ruas da cidade. É uma oportunidade interessante para quem não necessariamente é um atleta, assim como eu, né? Mas quer praticar uma atividade física, mudar de hábitos e, quem sabe, até entrar em forma nesse final de ano. Estou precisando, vou considerar também correr, viu? Os inscritos vão receber aquele kit tradicional de corrida, que inclui número de peito, chip e medalha, e a depender do resultado na corrida, a turma ainda pode ganhar uma premiação em dinheiro que vai de 100 até 600 reais. Um dinheirinho extra, bom para o bolso, para bater, quem sabe, aquelas dívidas no final do ano. E os interessados podem buscar mais informações sobre o evento com o número que vai aparecer aí na telinha, 81981806101. Repetindo mais uma vez, 81DDD 981806101. Pois bem, meus amigos, por hoje é só. O AB Esporte vai ficando por aqui, mas eu não ia embora sem fazer aquele pedido especial para vocês aí, né? De acompanharem o nosso portal de notícias esportivas aqui de Caruaru, o GE Caruaru e região, e se manter muito bem informado do universo esportivo aqui, ó, pertinho da gente. Um cheiro para vocês aí de casa e ele aqui. Até amanhã. Valeu, Matheus. Abraço para você. Obrigado pelo AB Esporte de hoje. Abraço até amanhã, se Deus quiser. Vamos para o último intervalo aqui no AB1. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre uma caravana iluminada que vai acontecer no final de semana lá na cidade de Garanhuns. Os detalhes daqui a pouquinho, você vai saber o trecho, vai saber os horários direitinho. É um destaque do nosso portal de notícias, G1 Caruaru e região. A gente volta já meio-dia, 48 minutos. A B1 está de volta, meio-dia, 51 minutos. Faltam 9 minutinhos para 1h. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, desde cedo aqui com muita informação e muita prestação de serviço. Agora a gente vai voltar até a redação com outros destaques do nosso portal, o G1 Caruaru e região. Fábio Gomes segue ao vivo com a gente. Tem evento importante acontecendo na cidade de Belo Jardim, né, Fábio? Conta pra gente aí que evento é esse. Oi, Eliakim, mais uma vez muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que continua ligado aqui com a gente nesse AB1 e tem evento importante sim, principalmente para o meio da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, porque começou hoje o Jardim Digital, o maior evento, né, o maior festival de tecnologia com atividades gratuitas aqui do interior de Pernambuco. Esse ano, a edição de 2025 conta com 100 atividades gratuitas variadas ao longo dos dias. Essas inscrições, elas são gratuitas, ainda estão abertas, o público interessado nessa temática de tecnologia, inovação, empreendedorismo pode estar realizando a inscrição pela internet. Aqui na nossa reportagem do G1 a gente tem um hiperlink, que é essa parte vermelha do texto, onde o leitor pode clicar e ir direto para o site oficial para estar realizando a inscrição. A programação ela reúne 28 oficinas e workshops, 30 palestras e mesas redondas e também a apresentação de 32 startups. Dentro da grade dessa programação, ela gira em torno de temas como inovação, inteligência artificial, impacto social, educação digital, empreendedorismo e também vários outros. Além dessas palestras e oficinas, também acontece o Hackathon Moura, que tem como tema Conecte, Detecte e Resolva, tecnologia para potencializar o diagnóstico remoto e também a previsão de falhas em sistemas de energia. A equipe ganhadora dessa competição do Hackathon leva aí R$10 mil. Inclusive, entre as palestras, né, o Grupo Asa Branca vai estar presente, né, o nosso Moisés Rush participa de um momento lá com os convidados e também vai participar dessa palestra, né, nesse momento super produtivo por lá. E aí, claro, para conferir essa programação completa, o pessoal pode apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela e conferir aí essas 100 atividades gratuitas que vai estar acontecendo entre hoje e também amanhã, lá no IFPE de Belo Jardim, ali aqui. Rapaz, o Moisés está importante, vai participar do evento aí, bacana. Um abraço aí para o Moisés Vieira, Moisés Rush, também o nosso
Momô. Bacana esse super evento lá na cidade de Belo Jardim, o Jardim Digital, que a gente vem acompanhando em edições passadas também e fica na expectativa, na torcida para que seja mais uma vez um grande evento, né, que reúne aí a galera ligada à tecnologia, estudantes também e empresários. Além disso, tem um outro assunto também sobre o agreste do estado, só que agora voltado mais para as festas, para o Natal. Tem uma caravana iluminada em Garanhuns no fim de semana, Fábio? Exatamente, ele aqui em Garanhuns vai receber, né, mais um atrativo aí natalino. O município já é conhecido nacionalmente por conta do Natal, né, que se estende aí, já começa com muita antecedência e atrai aí visitantes de diversas partes do país. E claro, nesse sábado o município vai receber aí a caravana iluminada da Coca-Cola a partir das 6 horas da noite, os caminhões decorados com as milhares de luzes de LED, os personagens temáticos, o Papai Noel, também os ajudantes do Papai Noel e claro, né, vai estar passando pelos principais pontos turísticos da cidade. Esse trajeto inclui pontos tradicionais, como por exemplo o Relógio das Flores e a Praça Fonte Luminosa, ambos localizados no bairro Heliópolis, além de áreas do Boa Vista e da Coab 2. Essa rota, de acordo com a organização, ela foi planejada para abranger diversos bairros e aproximar os moradores do clima de celebração típico desse período natalino. Em Garanhuns, o desfile também vai reforçar, né, claro, a programação do Encantos do Natal. Esse evento que é promovido pelo município costuma atrair os visitantes. A gente tem inclusive aqui reportagem exclusiva falando só sobre esse Encantos do Natal. E claro, nessa nossa reportagem aqui do G1 a gente também tem os pontos de referência que foram divulgados, né, para o pessoal estar acompanhando toda essa caravana durante todo o trajeto. De acordo com a organização, o Relógio das Flores é um dos pontos de partida. A caravana vai passar também pela Praça Fonte Luminosa, o Mercadinho Boa Vista, o Mercadinho do Ficheiro, a Praça Dom Helder, a Praça Deolinda Silvestre e também a Prefeitura Municipal. Para conferir essa trajetória completa, esses pontos turísticos e, claro, algumas imagens e vídeos bem bacanas, né, sobre esse período natalino de Garanhuns, o pessoal pode conferir tudo no G1 Caruaru e região. Ele é aqui. Mais um atrativo aí para o Natal de Garanhuns. Nem precisava ter, uma cidade belíssima, né? Mas é mais uma opção aí para a galera conferir essa caravana iluminada que arrasta uma multidão pelas cidades por onde passa. Fábio, um abraço para você. Obrigado pela participação na B1 de hoje. A gente volta a se ver amanhã. Valeu, Leaquim. Um abraço para você também. Até amanhã. E, claro, uma excelente boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio. Um abraço para você. Boa tarde. Amanhã a gente vai ter aqui mais um Som e Sotaque. Dani Aguiar será a convidada dessa sexta-feira. Bora ver. Alô, família! Amanhã tem Som e Sotaque. Eu estou com ela, Dani Aguiar, que é uma simpatia em pessoa e canta muito. Dani, por gentileza, vai! É sucesso, Douglas! Me namora, pois quando eu saio eu sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento, mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Abre os braços porque amanhã estaremos esperando vocês de braços abertos no Som e Sotaque, na telinha da sua TV Asa Branca. E daqui a pouco tem um Panorama CBN. A partir das 2h30 da tarde, o programa recebe a diretora-geral do Procon Caruaru, Cíntia Nunes, que vai trazer orientações sobre as promoções da Black Friday. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. Você confere tudo pelo 89.9 ou pelo canal da CBN Caruaru no YouTube. O AB1 dessa quinta está ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia. A gente volta amanhã às 11h45 depois de mais você. Ótima tarde a todos. Até lá.